paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero, neste momento, estar deixando uma palavra de Deus ao seu coração. Você que está me assistindo, eu já quero deixar aquele pedido carinhoso que em todos os vídeos nós deixamos. Curte, compartilha, comenta, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. É muito importante que você realize essas ações para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo ele é relevante. Sendo assim, ele manda o conteúdo, manda as mensagens para mais pessoas. E mais vidas são abençoadas, mais vidas são agraciadas com a palavra do Senhor. Então, seja um missionário. Aqui embaixo estará o botãozinho compartilhar. Você compartilha esta live, você compartilha este vídeo e é bênção no nome de Jesus. Como eu falei, eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração e que está no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, o capítulo de número 1 e o verso de número 8, que nos diz o seguinte: não temas, porque eu estou contigo e estarei contigo diante deles. O profeta Jeremias, nós o conhecemos como profeta chorão. Deus, ele chama Jeremias antes mesmo de Jeremias nascer, pois a Bíblia diz, ainda no capítulo de número 1, que antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu, o Senhor, já tenho te escolhido. Jeremias, ele é daquela classe de pessoas que antes mesmo de seu nascimento, ele já tem o seu destino, ele já tem um propósito definido para a tua vida. Mas como todo humano, como todo ser humano, Jeremias, ele, conjecturando eu, temeu, pois a Bíblia vai dizer que Jeremias, ao saber deste chamado, ele diz: eis que sou um menino e não consigo falar. Mas Deus, ele nos traz uma linda resposta e importante. Ele diz: não digas que é uma criança, e nem tampouco que não sabes falar, pois eu coloco as palavras na boca daqueles que eu chamo. E aqui nós entendemos a primeira aplicação da vida e do chamado de Jeremias. Deus, ele revela aqui a sua soberania. Jeremias poderia até ser uma criança ou um jovem imaturo, mas Deus, ele traz o chamado para Jeremias, mostrando que, ainda que Jeremias fosse uma criança, ainda que Jeremias ele não soubesse as palavras corretas, Deus tinha um mistério com ele, porque a soberania dele é tão imersa que ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os
escolhidos, isso aqui é muito forte. O Espírito Santo já me conduz a liberar uma palavra profética ao teu coração. Talvez você se encontra como Jeremias, com estas mesmas falas. Eis que sou um menino, eis que eu sou um jovem, e não sei falar. Porque a mim que o Senhor escolheu, eu não tenho boa dicção, eu sou limitado, eu não tenho boa fala. Por que escolhestes a mim? Mas entenda algo, Deus, ele não te escolheu por aquilo que você tem, mas ele te escolheu por aquilo que ele pode fazer através de ti. Jeremias, ele tinha consigo que era apenas um menino e não sabia falar. Mas Deus revela aqui a sua soberania e nos mostra que, por mais que temos incapacidades físicas, por mais que temos limitações, por mais que temos coisas que para nós parecem impossíveis, Deus, ele nos molda, Deus, ele nos transforma, Deus, ele nos coloca em processo de capacitação para realizarmos a obra a qual ele tem designado sobre as nossas vidas. Jeremias, ele era apenas um menino, jovem, mas era com este menino, era com este jovem que Deus tinha um mistério sobre ele. Eu não sei quem precisa ouvir isto através deste vídeo, mas o Espírito Santo me conduz a dizer a você que recebeu um chamado e olha para si e diz: eu sou limitado, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso. Mas Deus manda eu te dizer, não é sobre você, é sobre o aperfeiçoamento que eu irei gerar sobre você. Basta apenas você ter a mesma atitude de que Jeremias. Jeremias, ele não pestanejou. Jeremias, ele não fugiu. Jeremias ouviu e obedeceu o chamado que Deus tinha sobre a tua vida. As suas incapacidades, as suas limitações, elas não podem ser maiores do que a sua disponibilidade para exercer aquilo que Deus ele tem sobre a sua vida. Jeremias poderia até ser incapacitado, não saber falar, mas Jeremias estava disposto ao cumprimento do chamado ao qual Deus tinha sobre a vida dele. Eu te escolhi
desde o ventre da sua mãe. Aqui nos traz uma segunda verdade e aplicação. O propósito divino para cada ser humano. Deus tem um propósito a ser realizado. E com Jeremias não foi diferente. Antes mesmo dele nascer ou ter sido formado no ventre da sua mãe, Deus já havia escolhido a ele como um profeta entre as nações. Talvez você que está me assistindo aí do outro lado da tela está se perguntando qual o propósito de vida que Deus tem para ti. E Deus me traz aqui para liberar esta palavra sobre a tua vida. Que para cada ser humano ele tem um propósito divino. Uns eles chama a mestre, outros a apóstolo, outro a pastores, outros a profetas. Deus ele tem um chamado divino sobre a tua vida. Jeremias ele nasce. Jeremias ele recebe o chamado. Jeremias aceita o chamado. E Jeremias ele começa a enfrentar algumas oposições, pois Jeremias é chamado para pregar a um povo que vive na prática do pecado. Judá era uma nação que estava devastada pelo pecado. Judá era uma nação que estava fixada em deuses pagãos e estava baseada na falsa segurança do templo. Pois para eles, o simples fato de ir à igreja, ir ao templo e prestar uma adoração aos olhos de Deus falsa, já era motivo e já era concretização da sua salvação. E Jeremias, ele é levantado para pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de confronto, uma mensagem de arrependimento de pecados. E nós aprendemos que Jeremias, ele não se calou em meio às afrontas. Jeremias não se calou em meio às perseguições. Jeremias, ele não se calou em meio às oposições. E aqui eu aprendo algumas coisas interessantes. Jeremias foi chamado como um profeta para pregar. E hoje nós vivemos uma geração que busca da terra aplausos e tem isto como o sucesso ou o insucesso do teu ministério.
Mas Jeremias, ele não foi chamado para receber aplausos. E nós precisamos entender que o sucesso de um ministério, ele não pode ser baseado pelo aplauso de uma mensagem. Jeremias, ele foi chamado para pregar contra um povo que estava preso na idolatria do pecado, que estava preso a uma falsa adoração, que estava preso a uma falsa comprometimento com o templo. E isso não geraria em Jeremias, para Jeremias, aplausos. Mas isso não o fez paralisar aquilo que Deus tinha sobre ele. Oh glória! Jeremias, ele prosseguiu pregando a mensagem que Deus tinha dado para ele, que era para o povo se arrepender. E aqui eu aprendo uma importante aplicação para a minha geração. Porque em uma geração de teologia coach ou teologia da prosperidade, há muitos Jeremias que foram chamados para pregar contra o pecado. Há muitos Jeremias que foram chamados para pregar arrependimento. Há muitos Jeremias que foram chamados não para receber aplausos, mas sim para receber um direcionamento do céu e trazer para o povo, ainda que haja oposição, continue pregando a palavra que Deus ele colocou sobre as tuas mãos. Porque no livro de Timóteo, a Bíblia nos diz: pregues a palavra em tempo e fora de tempo. E pregar sobre arrependimento não vai gerar para você aplausos, mas conduzido pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo através deste vídeo. É melhor ser aplaudido pelo céu e ser perseguido pela terra do que ser aplaudido pela terra e perseguido pelo céu. Cumpra aquilo que Deus ele lhe mandou fazer. Jeremias, mesmo tendo entendimento de que a mensagem que ele iria trazer não geraria para ele aplausos, não geraria para ele tapinha nas costas, não geraria para ele uma boa popularidade, Jeremias ele prosseguiu, porque Jeremias ele teve coragem em meio à oposição. Meu amado, minha amada, pare com isso de mudar mensagem para agradar o público, porque você está agradando ao público, mas desagradando a Deus. Faça como Jeremias. Jeremias, por 40 anos, ele prega para um povo se arrepender dos seus pecados. Durante 40 anos, ele prega para uma nação mudar o seu modo de viver. Durante 40 anos, Jeremias ele prega para uma nação que está corrompida com o pecado, está firmada, baseada na idolatria de deuses pagãos ou de rituais falsos.
Jeremias, ele encontra oposição. Jeremias, ele encontra levantes. Jeremias, ele encontra situações adversas. Mas Jeremias, ele prossegue no caminho a qual Deus havia a ele designado. Não mude a mensagem que Deus te deu. Prossiga, ainda que ela doa. Vai doer, mas vai sarar. Ainda que ela não gere aplausos, mas a terra não vai te aplaudir, mas o céu irá lhe conduzir a estar sempre no centro da vontade dele. Glória a Deus. Jeremias, durante todo o seu livro, ele mostra orações, choros e lamentos por aquele povo não se arrepender das velhas práticas, daquele povo não se arrepender dos seus maus caminhos, daquele povo não dar ouvidos à palavra a qual Jeremias, conduzido por Deus, trazia. E Jeremias, ele traz orações, choros, lamentos, mostrando que ele está 100% na dependência de Deus. Eu tenho que estar 100% na dependência de Deus. Você tem que estar 100% na dependência de Deus. Nós não podemos nada. Nós não temos forças para nada. Se não for o Senhor sobre a minha e sobre a tua vida, nós não teríamos nem a força de soprar o fôlego de vida. Se hoje estamos com vida, é porque Deus, ele deu a mim, ele deu a você a oportunidade de termos o fôlego de vida, mostrando para nós que somos totalmente dependentes dele. Jeremias, durante todo o seu chamado, ele nos faz entender uma importante verdade. Ele tinha compromisso com a palavra. Ele tinha compromisso com a verdade. Ainda que isso para ele traria dificuldades, ainda que para ele traria oposições, Jeremias, ele manteve com seu compromisso firme e intacto com a palavra do Senhor. Jeremias, ele não se vendeu. Jeremias, ele não barganhou a verdade para obter facilidade. Jeremias, ele manteve firme o seu posicionamento de profeta e cumpriu a palavra a qual Deus havia dado para ele falar ao povo, se arrepender, mudar as velhas práticas, ter uma nova vida, viver
na dependência de Deus. Não colocar a sua fé em deuses e ídolos pagãos, mas manter a sua fé em Deus. Em meio às oposições, Jeremias manteve um compromisso com a verdade. Em meio às afrontas, Jeremias manteve o seu compromisso com a mensagem salvífica a qual Deus havia dado para ele. Porque Deus colocou uma promessa sobre ele, que nós lemos no capítulo 1 e o verso 8. Não temas, Jeremias, porque eu estou contigo. E esta promessa é atemporal. O que é isso, irmão Paulo? Tempo e fora de tempo. Ei, pregador que me assiste. Ei, ministro que me assiste. Ei, irmão que me assiste. Ei, irmã que me assiste. Ei, profeta do Senhor que me assiste. Deus, Ele está contigo. Mantenha o seu compromisso com a verdade. Não se barganhe. Não venda a sua vinha. Não perca a tua essência. Não perca o teu chamado por causa de aplausos. Não perca a sua salvação por causa de perseguições. Não mude aquilo que Deus ele tem colocado em seu coração. Se é mensagem de arrependimento, pregue a palavra. Se é mensagem de conserto, pregue a palavra. Se é mensagem de santidade, pregues a palavra. Porque Deus, Ele está contigo. Pregar sobre mudança pode te gerar oposição. Mas entenda uma coisa: Deus guardou Jeremias. Deus, Ele irá te guardar. Porque Ele diz para você: não temas, eu estou contigo. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. E você que chegou até aqui, eu quero te agradecer por ter assistido e ter sido ricamente abençoado e edificado através dessa palavra. Curte, compartilhe, comente e inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que sempre que postarmos um vídeo novo, você será avisado e poder assistir e ser edificado através da palavra do Senhor. Compartilhe com mais alguém. É muito importante que você realize essa ação para que o YouTube ele possa entender também que o nosso conteúdo é relevante e está alcançando mais pessoas. Sendo assim, ele também irá compartilhar os nossos vídeos e mais pessoas assistirão as mensagens e serão edificadas através da palavra do Senhor. Então seja um missionário nesta hora. Curte, compartilhe, deixe um comentário sobre a mensagem, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para que sempre que houver um vídeo novo, você será avisado e poder assistir e ser ricamente edificado através da palavra do Senhor. Que Deus
vos abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.